Ponto de partida de sexta-feira no ar, gente. Não tem nenhum roteiro aqui, não tem teleprompter. Vocês sabem como é que é o jogo. Nesse ponto de partida de sexta-feira, eu reajo aos comentários de vocês, às perguntas que vocês me fazem, às provocações. Eu quero começar de cara com uma provocação que eu acho. Me desculpa, Braulio Álvares Filho. Você fez uma provocação que eu acho muito importante de comentar, mas que eu acho fundamentalmente desinformada. E eu acho que por ser desinformada a respeito de assuntos que, bicho, é, a quantidade de pessoas que pensa muito parecido com você é imenso no Brasil, tanto na direita quanto na esquerda. Então, então a gente precisa ter essa conversa. Me perdoe e obrigado ao mesmo tempo por me dar essa oportunidade de tratar dessas duas coisas aqui. Porque são dois assuntos que a gente tem aqui. Sua mensagem é a seguinte: desculpa, Pedro, mas não acredito que você queira de fato ter uma conversa. Se tudo que vem de contra as suas ideias você simplesmente descarta. Já está claro no seu discurso que entre a liberdade e a suposta segurança nas redes, para vocês a liberdade vai pela janela. Entre as necessidades reais e imediatas, alimentares e energéticas, por exemplo, das populações, especialmente das mais pobres, e a agenda verde para vocês, tampouco importa os preços que ficarão as coisas. O único tema no qual ainda você não desaponta o verdadeiro meio do espectro político é Israel. De resto, acho vocês muito canhotos. Não tem nada de mais ser de esquerda, mas não vejo o real debate sobre somente vozes progressistas nesse, entre aspas, meio. Braulio, são dois pontos aqui nos quais eu acho que você está profundamente desinformado. O primeiro é sobre para que a gente conversa. O segundo é o que é liberalismo, tá? Porque eu sou liberal. Vamos começar pelos dois. Primeiro, conversa. Bicho, eu tenho quase 50 anos de idade. Nos grandes temas, é muito difícil mudar de opinião. Não quer dizer que eu seja tacanho, teimoso ou qualquer coisa. Perante um bom argumento, é claro que eu vou mudar de opinião. Perante dados novos que desprovem aquilo que sustentava as coisas nas quais eu acredito, eu vou mudar de opinião. Mas depois de a gente passar algumas décadas como adulto pensando sobre esses grandes temas, não é só comigo, não. Socialistas, liberais e conservadores são assim, entendeu? Depois de um tempo é mais difícil você mudar de opinião. Mas não é para mudar a opinião dos outros que a gente conversa. A gente conversa por duas razões. Numa democracia liberal, evidentemente. A gente conversa sobre política para compreender como o outro pensa. Para compreender, no meu caso, como é que é o pensamento socialista, como é que é o pensamento conservador. É fundamental você compreender como pensam e por que pensam as pessoas que discordam de você. Por quê? Porque a gente tem que conviver nessa sociedade. E aí entra a segunda questão, que é o seguinte: quanto mais a gente vai aprofundando nessa conversa, mais a gente é capaz de, tanto com socialistas quanto com conservadores, de encontrar pontos de, de encontro. Entendeu? Pontos em que as opiniões se aproximam, pontos sobre os quais a gente pode trabalhar. E, claro, descobrir também aqueles pontos em que a discordância é grande. Por que é importante isso? Porque a ideia essencial, que é a ideia defendida por liberais no conceito que vem da democracia liberal, se baseia na constatação de que discordaremos, de que, dada uma população grande o suficiente, haverá muitas correntes de pensamento. A gente que meio que deu uma sistematizada nesses três macrogrupos, né? Socialistas, liberais e conservadores. Agora, é meio que dada essa obrigação para os cidadãos que estão dispostos a ser cidadãos nessa democracia, a conversa continuada e a busca continuada de pontos em comum em cima dos quais a gente possa trabalhar. E a disputa política e a construção política e a melhoria se dão a partir dessa conversa. A curiosidade de compreender como o outro
como o outro pensa, principalmente quando o outro pensa diferentemente de você, é muito mais rica e muito mais motivadora do que a sua ambição de envolver seu mudo de opinião. Então, eu acho que você não entende por que que a gente conversa. A gente conversa para aprender, não é para concordar. Entendeu? A gente não precisa concordar, dificilmente concordaremos. Isto é uma das coisas que são dadas nas democracias. Aí vai para segundo ponto. Você fala muito da palavra liberdade e, sabe, na Europa, na Europa Ocidental, as pessoas têm muita clareza do que um liberal é e o que um liberal pensa. Na América do Norte, eu não falo só dos Estados Unidos, eu falo do Canadá também. Eles têm muita clareza a respeito de qual é a diferença entre um liberal e um conservador. Aqui no Brasil, na América Latina em geral, nos últimos 20, 30 anos, houve uma. Do Pinochet para cá, né? Houve uma distorção imensa a respeito do que liberalismo é, e tanto conservadores quanto socialistas meio que criaram uma versão própria do que liberalismo é, que está muito descolada de mais de 300 anos de pensamento liberal, sabe? Porque são 300 anos de pensamento liberal, é muito tempo. Olha, me perdoem, conservadores e socialistas, a quantidade de filósofo de primeiro time que, a partir do John Locke, se debruçou para avançar o conhecimento liberal é muito maior do que nas outras duas. Estou falando de filósofo de primeiro time, tá? A gente tem algumas dezenas de filósofos grandes, grandes, pensando liberalismo ao longo desses séculos, inclusive contemporaneamente. E como qualquer. Começa o liberalismo no final do século XVII com Locke, na segunda metade do século XVII com os tratados do Locke, e desde então a coisa mudou. E a coisa mudou em grande parte porque o mundo mudou, a sociedade mudou. Quando Locke escreveu, tinha rei absolutista em boa parte da Europa, entendeu? Não tinha país independente nas Américas. A- os tipos de regime mudaram, a quantidade de gente no planeta Terra mudou, a base tecnológica da economia mudou. E mudou violentamente, né, com a Revolução Industrial. E já está mudando radicalmente com a Revolução Digital. Então, a cada virada dessas, o pensamento, a ideologia é adaptada, é repensada. Como é que aqueles valores se põem quando os desafios mudam? O ponto que eu quero fazer aqui, só de partida, é o seguinte: você, quando faz essa dicotomia, eu vejo você muito progressista e pouco preocupado com a liberdade, de cara isso não faz nenhum sentido. Por acaso, ontem eu estava num jantar com um amigo liberal, hum, que é um cara conhecido e que ninguém, nem no Brasil, teria qualquer dificuldade de botar naquela caixa. Esse cara é liberal, puro sangue. E ele fez num determinado momento, lá pela enésima taça de vinho, um comentário que é bobo e, no entanto, é, vem com toda razão, né? Ele estava falando, pô, a gente agora tem que falar, explicar para as pessoas que a gente é liberal progressista, né? Só no Brasil que você diz que é liberal e você precisa qualificar como progressista, porque todo liberal, por definição, progressista. Liberais não são conservadores. Liberais querem a transformação da sociedade, liberais desejam a transformação da sociedade. E a partir desse desejo de transformação da sociedade, isto te define como progressista. Você quer o progresso, você quer a transformação. Você não quer a mesma transformação que os socialistas. Essa é uma outra questão. Mas em temas como justiça social, a gente vai definir de formas distintas justiça social, mas justiça social nós queremos, um país mais inclusivo nós queremos, tudo mais. Então, como é que se define, como é que se estuda liberalismo se é um troço tão grande? Eu sempre uso, e eu vou trazer aqui, um professor, um cientista político inglês, está vivo, tá velhinho já, quase 80 anos.
que é o Michael Friedan. O Friedan é o catedrático de ideologias da Universidade de Oxford, e é um liberal por sangue. É, e ele escreveu diversos livros sobre o que o liberalismo é, sobre como avançou em determinadas ocasiões e não em outras o pensamento liberal, como foi a transformação, como é o pensamento liberal na América Latina, como é que é o pensamento liberal na Europa ao longo dos anos, como é que ele às vezes vai mergulha numa determinada geração de... A quantidade de livros que ele tem sobre liberalismo é um troço gigante. E, pelo amor de Deus, né? O catedrático de ideologias da Universidade de Oxford. Eu vou partir do princípio de que você vai concordar comigo que os ingleses sabem o que liberalismo é. E que, na mais importante universidade inglesa, da mais tradicional universidade inglesa, o cara que eles puseram como o número um do estudo de ideologias políticas deve saber o que liberalismo é, ainda mais se ele se define como liberal. Então, Michael Friedan, ele tem um livrinho curtinho, uma introdução ao liberalismo, que é da Cambridge University Press, an Introduction to Liberalism, que você vai... Ele tem outros livros sobre o assunto, mas esse é pequenininho, se você lê em inglês, você mata ele numa tarde. E tudo isso que eu vou explicar está nesse livrinho, está em outras coisas dele também, mas eu acho que é uma maneira legal, bacana de pensar o liberalismo. O que o Friedman faz é o seguinte, olha, o liberalismo é um pensamento que vem em camadas. A cada virada de geração é como se você pusesse mais uma folha em cima, e é uma folha translúcida, de forma que o conteúdo das folhas lá mais embaixo, você continua vendo aquele conteúdo, mas você vai depositando mais camadas de valores. Ele vê do Locke até mais ou menos hoje, 5 camadas de pensamento liberal, tá certo? A primeira camada é o Locke. É aquilo que o Locke traz e provoca no início ali do iluminismo na França, na Alemanha, na Escócia, na própria Inglaterra, né? A provocação que nasce com Locke, que é, evidentemente, ele estava olhando para uma Europa em que boa parte dos governos ainda eram tiranias, né, de reis absolutistas, e o Locke está muito preocupado com alguns conceitos. Ele está preocupado, o Locke e aqueles caras logo depois do Locke, né? Está muito preocupado com a ideia de liberdade pessoal, com a ideia de que o rei não pode simplesmente decidir entrar na sua casa, entendeu? Então, ele começa a falar do seu direito à propriedade, ele começa a falar de um estado de leis, entendeu? E no qual evidentemente, todos os cidadãos estão igualmente submetidos àquelas leis. Então, todos somos iguais em nossos direitos e deveres. Ele começa a falar em direitos naturais, ele vê a liberdade como um direito natural, quer dizer, a gente nasce livre, a gente nasce com direito a sermos quem nós queremos ser. E então, de certa forma, o Locke vê um mundo em que tem a relação de pessoas com pessoas e de pessoas com governos. E ele está muito preocupado em desenhar como é que essa relação se dá. Então é aquela coisa do contrato, do Estado de leis, quando a gente fala do Estado democrático de direito, essa ideia está ali ancorada nessa primeira geração, nessa primeira camada do pensamento liberal. Aí você vem, e lá por meados do século XVIII, 60, 70 anos depois do Locke, você tem, em direção à segunda metade do século XVIII, né, você tem a segunda camada do liberalismo. Pensa Adam Smith, pensa David Ricardo, tá? E a novidade que eles trazem é o mercado. Eles começam a perceber que, não, tudo bem, de fato existe a relação das pessoas entre si, existe a relação dessas pessoas entre si e os governos, existe a relação de cada pessoa individualmente com o governo, e você tem que estabelecer um Estado que regule essa relação de forma a não ofender os direitos das pessoas, né, os direitos naturais das pessoas. Mas aí
essa segunda geração, digamos assim, de pensadores liberais se vira e fala: opa, não, mas quando essas pessoas começam a fazer acordos entre si, surge uma peça nova aí que é o mercado. A própria dinâmica dessa relação cria uma coisa nova, que é o mercado. E o mercado é mais do que a soma de todas as pessoas, porque quando você começa a ter o cara que financia, o cara que empreende, as pessoas que trabalham para o cara que empreende, e aquilo começa a produzir muito mais valor do que o artesão, né? A fábrica de pregos do Adam Smith, né? Aquilo cria um novo tipo de valor. Aquilo cria uma nova possibilidade, uma possibilidade de criação de riqueza, mas também uma possibilidade de criação de conhecimento. É porque o mercado não é só econômico, né? Quando você tem as. No fim das contas, a gente está falando de. No fim das contas, a gente está falando de uma coisa especial que é a união de muitas pessoas juntas, livres, para fazerem acordos entre si, cria possibilidades para a humanidade de ampliação do conhecimento, de ampliação da criação de riqueza, que não existem numa sociedade desorganizada. E, e isso precisa ser cuidado pelo Estado, para que esse ambiente seja frutífero para o todo, entendeu? Isso é bom para todo mundo. Aí você tem uma. Então, começam a aparecer liberdades que evidentemente não vão ser naturais, né? Porque o mercado só surge quando você surge uma sociedade. Então não é uma coisa que nasce intrinsecamente com você, ser humano. É uma coisa que nasce quando os seres humanos se encontram. É uma coisa pós-cultura. É já com uma sociedade posta. E, no entanto, é um valor que nós temos coletivamente. Aí você tem uma terceira camada, e essa terceira camada, ela tem ela tem principalmente um cara que sozinho a cria, de tão importante que ele se torna como pensador liberal. Eu acho que se a gente tivesse que pensar dois pensadores liberais, o primeiro teria que ser John Locke, porque o John Locke é o pai fundador dessa linha de pensamento. Mas o segundo é John Stuart Mill. O Mill viveu entre a primeira e a segunda metade do século XIX, é um cara que é contemporâneo ao Marx, que está em Londres como o Marx está, e que está vendo a mesma coisa que o Marx viu, né? Porque quando o Smith e o Ricardo estavam olhando para a Revolução Industrial e a vendo como uma coisa potencialmente muito criativa, geradora de riqueza, eles não viram um avanço da Revolução Industrial. E o que o Mill começa a olhar mas pera um instantinho, é, a gente tem um problema aqui, porque você está com uma quantidade grande demais de pessoas nessa sociedade que tem que trabalhar 10 horas por dia para conseguir comer e só comer. Você não é livre. Você não tem a possibilidade de liberdade se você tem que trabalhar num chão de fábrica 10 horas por dia para comer. Entendeu? E paga um lugar imundo, tudo mais. Se você não tem condições mínimas, você não tem liberdade. Então, se a gente defende liberdade, a gente tem que encontrar uma maneira de reorganizar esse troço aqui. Laissez-faire não funciona. É meio que isso que o Mill está observando. Laissez-faire puro não funciona. É, foi interessante como um conceito, mas a gente precisa do Estado. Se o objetivo do Estado, desde o início ali, o Estado liberal, é permitir um ambiente de liberdade para cada um dos seus cidadãos, o Estado tem um papel em garantir que as pessoas não se tornem essencialmente escravizadas de um emprego que garanta a subsistência e não mais. O meu vai além, ele começa a falar em educação pública, entendeu? Ó, se para você ter a oportunidade de
ser aquilo que o seu potencial humano te permite ser, então você tem que então você tem que ter, por exemplo, educação. E não importa se você é filho do operário ou se você é filho do duque. Não importa onde você tenha nascido, a gente aqui no Brasil fala muito, não importa o CEP em que você nasceu, tem algumas condições mínimas que têm que ser dadas para você desde a sua infância, como, por exemplo, a educação, que te permitam escapar disso. Então, para que a gente possa ter igualdade de oportunidades, em que cada um tenha a possibilidade de ser o seu melhor, em que a liberdade esteja ao alcance de qualquer cidadão, porque afinal de contas a ideia é que todos temos esse direito à liberdade, a gente precisa de alguma regulação da indústria. A gente precisa que é, as pessoas tenham o potencial de alcançar essa liberdade. Aí, na virada do século XIX para o século XX, entra a quarta camada. O Hobhouse é provavelmente um dos principais pensadores daquilo que eles chamavam de o novo liberalismo, o New Liberalism. E o New Liberalism pega em cima do pensamento do Mill e o que eles se viram e falam é o seguinte: olha, existe uma sociedade. É quando o liberalismo olha pela primeira vez, o Mill tinha chegado ali, tipo, muito perto desse ponto, né? Aí os caras em cima da construção do Mill se viram e falam, cara, existe uma sociedade. É, e o problema é o seguinte: a gente não pode pensar na sociedade apenas como um conjunto de pessoas. Porque nenhum de nós vive sem sociedade. Nós somos bichos sociais. Então a gente só pode pensar a liberdade humana se a gente pensa no ambiente de uma sociedade em que todos possam atingir o seu pleno potencial. E aí a gente começa a observar coisas que são o seguinte: ó, se você se tornou milionário, muito bacana para você, que ótimo para você, mas tem uma questão aqui. Você se tornou milionário porque a sociedade existe. Você se tornou milionário porque o Estado trouxe algum tipo de infraestrutura, linhas de trem, escolas que permitiram à sociedade ascender à classe média e, portanto, criou um mercado consumidor maior, escolas públicas, né? É, um conjunto de pessoas que compartilham do interesse pelo tipo de coisa que você vende, entende? Uma sociedade criou o ambiente que permitiu a você ser milionário. Você não é milionário porque você é o máximo. Você é milionário por conta dos seus talentos, você se tornou uma pessoa famosa por conta dos seus talentos, mas sem a sociedade você não é nada, você não teria. Então, de certa forma, começa a se observar que essa interrelação da sociedade é fundamental para permitir, essa interrelação social é fundamental para permitir o, a- qualquer direito individual, inclusive o mais precioso deles, que é o da liberdade. Não somos nada sem uma sociedade. É, a marca, o último primeiro-ministro britânico liberal, do Partido Liberal, que é o David Lloyd George, ali por volta da Primeira Guerra Mundial, ele é um cara que aqui no Brasil, boa parte das pessoas que se dizem liberais chamariam de comunista. Entendeu? Ele foi um grande primeiro-ministro, cara. Foi um grande primeiro-ministro. Ele é um dos caras, por exemplo, que começa a organizar a saúde pública britânica. Justamente porque ele é um cara que vem dessa tradição liberal que inclui Locke, sim, inclui o Smith e o Ricardo, sim, mas inclui o Mill, inclui o Hobhouse. E inclui toda essa turma que está se virando a sociedade é importante. A sociedade é importante. Essencialmente, isso é o que vai quase que dar ao pensamento utilitarista. Deixa eu só fazer uma observação aqui que é importante. Você sabe que
um dos principais tutores do Mill foi o David Ricardo, né? O pai do Mill era um cara que era um pensador importante também, e chamou o Ricardo, que era amigo dele, para ser um dos tutores do Mill. Quer dizer, a gente está falando realmente de uma linhagem de pensadores. Tipo, a coisa é, de fato, uma evolução, né? É, uma evolução não porque apenas porque você vai incluindo mais mentes brilhantes em cima do troço, mas porque o mundo está se transformando à sua volta, né? O Smith e o Ricardo não viram o pior da Revolução Industrial. O Mill viu, o Hobhouse viu. E em grande parte porque houve esse movimento do novo liberalismo que na Inglaterra jamais aconteceu um fascismo. Entendeu? Porque na Itália e na Alemanha não teve esse avanço e estava ali no laissez-faire e no colapso da sociedade, porque chega um ponto que as pessoas não aguentam ficarem oprimidas por causa de trabalho, a coisa explode, tanto para a extrema-direita quanto para a extrema-esquerda. É, a ideia, o Mill é um cara que vem imediatamente após um movimento muito importante no liberalismo inglês, que é o utilitarismo. E eu gosto muito de pensar em termos utilitários. E o raciocínio do utilitarismo é sempre o seguinte: se você está num dilema entre, entre duas liberdades, entre dois direitos, o fulano tem direito a isso, o Beltrano tem direito àquilo, e é difícil você fazer a divisão. Como é que você toma a sua decisão? E a maneira como você toma a sua decisão para qualquer utilitarista é muito simples. É o que é mais útil para mais gente. Em- Se você tem que sacrificar um dos direitos, porque você está nessa dúvida, o que é melhor para mais pessoas? E você toma a decisão do que é melhor para mais pessoas. De certa forma, é nessa percepção de que não existimos apenas como indivíduos, mas existimos também como seres sociais, que você tem esse florescimento incrível do liberalismo inglês entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. E aí, já num ambiente pós-guerra, você deposita ali uma quinta camada. E o que essa quinta camada observa é o seguinte: opa, esse negócio de sociedade é ainda mais complicado. Não dá para você olhar para a sociedade como uma coisa una. Porque dentro da sociedade existe uma disputa política que se dá entre grupos. Entendeu? Cara, movimentos civis. Entendeu? Movimento negro, movimento LGBTQIA, movimento das mulheres, movimentos por liberdades civis, né? Os movimentos sociais. Você tem grupos religiosos que atuam organizadamente em prol de sua visão. Você tem sindicatos, sindicatos patronais, né? Na sociedade, as pessoas se agrupam por interesses comuns, de muitas formas diferentes, né? É, é, e, e o embate político na sociedade raramente se dá entre indivíduos, se dá por grupos organizados. E esses grupos organizados, o que um liberal olha, quando um liberal olha para esses grupos, o que ele vê é um conjunto de pessoas que acha que a sociedade tem que mudar num determinado sentido e que se reúnem para ter o poder de pressão daquela quantidade de vozes. E isso é legítimo. Isso é absolutamente legítimo. Então, como é que você organiza as regras para o encontro desses diversos grupos de forma que grupos minoritários não sejam esmagados, que grupos com menos acesso a poder não sejam esmagados, que você tenha algum tipo de, de igualdade de vozes? Entendeu? Se igualdade de forças não é possível, igualdade de vozes. Como é que você organiza a sociedade nesse sentido? Então, compadre,
O liberalismo é isso, entendeu? O liberalismo é um esforço gigante de tentando, reconhecendo o que são os bichos emocionais, tentando manter alguma racionalidade, tentando manter a maior quantidade de racionalidade possível, sendo estritamente fiel ao método científico sempre que é possível apelar ao método científico. Por que que filósofos, economistas liberais são ortodoxos e os não liberais são heterodoxos? Por causa do método científico, entendeu? Eu sei que vai ter um bando de economistas reclamando, mas no fim das contas é isso, é o que você consegue constatar pelos números e o que você acha, né? Ou o que você lança de outras ferramentas das ciências sociais para ter uma intuição ali de que um determinado caminho possa ser viável, tal. O liberal não vai ter como ser um economista heterodoxo, porque isso é incompatível com a cabeça de um economista liberal. É, o ponto aqui, você, por exemplo, se vira e fala, entre a liberdade e a economia verde, você vai pender para a economia verde. Vou. Ciência. Eu sou liberal. Eu não vou discutir com o dado. Entendeu? Se tem uma catástrofe iminente e a gente precisa descarbonizar, vamos ter que pagar o preço. Aí vai ser caro mesmo. Entendeu? Se entre garantir a liberdade individual de gente muito pobre, de ter um ambiente que permita a elas crescerem, outros pedaços da sociedade vão ter de ser sacrificados, tá? É o melhor para a maior quantidade de pessoas. E não só isso, se você não está lutando por uma sociedade no qual a liberdade individual é um direito de todos, e liberdade só pode existir se você tem condições mínimas de poder chegar ao máximo que você, pelos seus talentos individuais, consegue chegar, porque no Brasil não temos. Então você não tem liberdade. E se você tem um governo que ameaça o Estado democrático de direito, você tem que resistir a esse governo. Entendeu? O direito de se revoltar contra um governo que impõe tirania é lógica, é base, é a primeira camada. Entendeu? E se isso exige, inclusive, cercear acesso ao debate público, aqueles que estão falsificando o debate público, falsificando informação, no momento em que a ameaça está dada, isso faz parte do jogo. Isso está no Popper, entendeu? Karl Popper, pensador austríaco dos anos 30, 40, liberalíssimo, entendeu? Que é o paradoxo da tolerância. Aí você vai se virar e falar: não, mas eu não acho que estava ameaçando. Bicho, tá, tudo bem. Se nem o 8 de janeiro te convence, entendeu? Se um cara que se vira e fala que não confia no sistema eleitoral que a gente está usando há 20 anos não te convence de que o cara é uma ameaça à democracia, aí tudo bem, é uma coisa que você não quer enxergar. Então, eu sou um liberal. E por ser um liberal, isso quer dizer que eu não estou olhando para o meu umbigo. Eu estou olhando para a sociedade toda. É, você quer enxergar isso como canhoto? Tudo bem. É um direito seu você me chamar do que você quer me chamar. Mas a base de como eu entendo a organização de uma sociedade é isso que eu acabei de descrever. E o que eu acabei de descrever é de uma maneira muito simples, usando a estrutura de pensamento do Michael Frieden, 300 e tantos anos de pensamento liberal. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio e Mulheres Vestem Rosa. Dentro do bolsonarismo está havendo uma campanha imensa liderada pela Damares Alves, com participação da Michele Bolsonaro, para trazer mais mulheres para dentro da extrema-direita. E elas estão indo.
E a gente, a Mônica Manier, que é uma grande repórter, foi minha colega no Estadão, é, 20 anos atrás. E a Mônica já era uma grande repórter. Ela, ela mergulhou nas convenções e conversou com uma série de pessoas e está mostrando como que a extrema-direita está conquistando o voto e a participação política de mais e mais mulheres. Isso é um fenômeno que não está sendo percebido e que é um dos fenômenos mais importantes para a gente entender a situação política brasileira de hoje. E este é o tema da edição de sábado do Meio amanhã. Eu, se fosse vocês, assinava, virava um assinante premium, porque financia o nosso jornalismo, mas porque te traz também informação que você não encontra em outro lugar. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Mister Paredex. É muito característico desse Pedro Doria acreditar nessa lenda urbana panfletária de que censores da ditadura realmente não eram capazes de decifrar as artimanhas toscas da MPB, como aquela bobagem rasa do Cálice do Chico Buarque. Por favor, é óbvio que percebiam, deixavam passar, porque não se importavam com frivolidades de uma elite artística alienada e porque o regime militar nunca foi repressivo contra essa porção da população que era extremamente rica e influente, filhos e parentes de políticos, juristas e autoridades. Ao contrário, essa burguesia era privilegiada. Eu acho que o meu pedaço favorito do seu comentário é, é essa ideia muito divertida, né, de que o Caetano nunca foi perseguido. É, cara, isso aí. Isso aí, tipo, bicho, é que eu realmente não sei o que responder. Você está dizendo que você não acredita que a ditadura aconteceu, você não acredita que prisões aconteceram. Então tá. Você encontra na internet as análises do SNI. Aliás, eu recomendo a todo mundo. As análises que o SNI fazia. Beijo. Yuri Rebelo. Pedro, não tenho certeza se podemos definir como a cultura da BIM dessa forma. Afinal, até onde sabemos, isso não aconteceu em nenhum governo anterior desde a sua criação, não? Isso não seria muito mais um caso de corrupção da própria instituição? Durante o governo Fernando Henrique foi descoberto que a BIM investigava e espionava lideranças de movimentos sem terra. Durante o governo Lula, a BIM fez investigações de ministros do Supremo Tribunal Federal. Durante o governo Dilma, a BIM fez investigação do Eduardo Campos, que ia ser concorrente dela na disputa à presidência em 2014. Eu não estou dizendo que houve ordem do Fernando Henrique, eu não estou dizendo que houve ordem do Lula, não estou dizendo que houve ordem da Dilma. É, a BIM faz espionagem interna, a coisa só se agravou muito quando pintou um presidente que queria aquilo com muita sede. A BIM é um problema, tem uma cultura de espionagem interna, tem uma cultura de polícia secreta de ditadura, tem uma cultura de SNI, precisa ser reinventada. Isso aí que temos é um troço que não cabe numa democracia. Silvestre Plaforte. Sabe quem foi contra e criticou abertamente a criação do SNI no governo Castelo Branco? Carlos Lacerda, então governador da Guanabara. Pois é. Eu não sabia disso, não. Não lembrava dessa informação. Se eu já tive, eu não lembrava. O Lacerda, ele é uma figura muito trágica, né? Ele é um cara que é um golpista de primeira hora, né? Ele está envolvido em planejamento de golpe de Estado desde os anos 50. É um dos caras que apoiam de primeira hora o golpe militar em 1964, mas ele tinha meio que a ilusão de que haveria uma arrumada da casa e
Em 1965 teria uma eleição presidencial na qual ele, Lacerda, ia disputar com o Juscelino Kubitschek. Ele tinha convicção disso. E não acontece, evidentemente, né? Imagina, os milicos pegam o poder e ficam. E ficam, e ficam. E aí, quando começa a ter muito burburinho nas ruas, eles dão um golpe dentro do golpe de 68, né? O Lacerda é um cara que em 65 já está contra a ditadura, em final de 66 para 67 já está montando a frente ampla, primeiro com JK, depois também com João Goulart, cara que ele tinha derrubado, os três ali como os três grandes líderes políticos do período democrático anterior, trabalham desde cedo contra a ditadura militar na frente ampla e o esforço deles é jogado por fora quase cinco. Lacerda é uma figura trágica. Tem uma lição nisso aí, né? Me parece óbvio que ele fosse. Eu não sabia, mas me parece muito coerente que ele fosse contra a criação de um Serviço Nacional de Informação, né? Uma polícia secreta para investigar brasileiros de quem o governo não gostava. E o Lacerda estaria em qualquer lista inicial, já nos primeiros anos. Tem uma lição aí. A gente, a gente tem que deixar os governos acabarem, por piores que eles sejam. O governo João Goulart era bem desarrumado, tá? Era bem desorganizado, era bem um governo Dilma. E parece muito parecidos ideologicamente, Dilma e Jango. É, vamos ver se a lição fica. Gente, eu sei que esse segundo bloco foi curto hoje, mas é que tinha um monte de coisa que eu achava que era importante falar no primeiro, então vamos sextar? Você conhece os cursos do meio? São cursos rápidos e práticos com professores e temas escolhidos com os mesmos critérios que usamos para escolher nossas pautas e entrevistados. Nosso intensivão de política é uma ótima maneira para você experimentar. Ele reúne os cursos de Israel e Palestina, ideologias brasileiras e o fim da nova república em um pacote com 18 aulas e 5 encontros gravados por um preço super especial. Se você é assinante premium do Meio, ganha 20% de desconto e pode assistir às 3 aulas inaugurais dos cursos gratuitamente antes de adquiri-los.